Você está acompanhando o audiobook Caminhos Eternos, com Anderson Oliveira. Testemunho. Infância. Era primavera, um dia normal, ou melhor, apenas mais um dia para aqueles que não tinham uma vida abastada financeiramente. E, num geral, as pessoas seguiam a rotina proposta por suas escolhas. Mas não o casal Sônia e Luiz Fernando, que naquele dia 9 de novembro de 1980 foram pegos quase de surpresa. Depois de muitas idas e vindas ao Hospital Santa Brígida, aquele dia parecia ser definitivo. Próximo à hora do almoço, Fernando, como gostava de ser chamado, precisou emprestar um carro às pressas para que Anderson, o primogênito, nascesse. Quando o relógio marcou 12 horas e 55 minutos, Sônia pôde ouvir a sinfonia que toda mãe espera, o choro do bebê. Porém, o Dr. William, responsável pelo acompanhamento da gestação, já havia alertado o casal que Anderson estava chegando 46 dias antes do prazo e inspirava muito cuidado após o parto. O que ele não contava é que a criança que nascera prematura viria ao mundo com um tamanho fora do comum. Anderson nasceu com 43 centímetros e pesando 2 quilos e 300 gramas. Além disso, o curioso é que seus joelhos eram levemente tortos, sua cabeça um pouco menor do que o normal e suas unhas ainda não estavam formadas. Amigo, preciso confessar a você que essa é a minha história. Para preservar a identidade de algumas pessoas, não serei fiel a certos lugares e também irei mudar alguns nomes para que determinados momentos da minha vida possam ser relatados aqui. Outra coisa importante a ser dita é que jamais desejo expor qualquer pessoa quando relatado algo negativo sobre ela. Apenas mostrar como o inimigo se utiliza das nossas fraquezas para nos derrubar e nos afastar de Deus. Após o meu nascimento, um outro médico chamado Alfred disse ao meu pai que, devido ao parto ter ocorrido antes do tempo e as circunstâncias em que nasci, eu precisaria ficar na incubadora por pelo menos 2 semanas e alertou: as chances dele resistir são mínimas. Totalmente impossibilitado de escolher, Deus resolve me dar uma espécie de oportunidade. Então ali começava a minha luta num lugar chamado Planeta Terra. Salmos, capítulo 139, verso 13 a 16. Tu formaste o interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Permaneci na incubadora por 12 dias e meu quadro clínico começou a dar sinais de melhora. Esta foi a primeira vez que Deus me livrou da morte. E por que primeira? Bom, siga com a leitura até o final que irá descobrir como Deus é maravilhoso. Com o passar dos meses, eu fui me desenvolvendo normalmente até que comecei a ter problemas com a respiração. Eu ainda tinha 3 anos de idade quando meus pais acordavam assustados nas madrugadas, tendo que ver se eu estava bem, pois com minhas adenoides inflamadas, cada vez que eu engasgava,
era um baita susto. Para que você entenda um pouco melhor, me permita, de forma bem objetiva, dar uma explicação do meu quadro clínico. A adenoidite é a inflamação da adenoide, estrutura do sistema imunológico localizada atrás das cavidades nasais. Em geral, as crianças são as mais afetadas pela infecção. Adenoide é o nome de 2 pequenos conglomerados de tecido linfóide, que se localizam na rinofaringe, região situada atrás das cavidades nasais e acima do palato mole, céu da boca. Elas são órgãos que fazem parte do sistema imunológico, produzem anticorpos e constituem um mecanismo de defesa contra a invasão de agentes estranhos ao organismo. Elas aumentam de volume nos primeiros anos de vida, mas começam a regredir por volta dos 6, 7 anos de idade. Como o nariz, garganta e ouvido se comunicam internamente, as adenoidites, além de prejudicar a respiração, podem obstruir a abertura da tuba auditiva e gerar complicações como otites e perda auditiva. Em geral, episódios de hipertrofia das adenoides e adenoidites estão associados à infecção das amígdalas. Isso quer dizer que com 3 anos precisei passar por uma cirurgia para a retirada das adenoides e amígdalas, ou seja, como são órgãos do sistema imunológico, dali em diante minha saúde seria sempre mais frágil do que o normal, pois sem a produção essencial de anticorpos, as chances de ficar doente eram maiores. O que meus pais precisavam fazer é tentar me ensinar a ter uma boa alimentação, mas você sabe como são as crianças. Dificilmente vão trocar um doce por uma salada, um sorvete ou qualquer outra besteira por algo que seja saudável. E realmente foi assim. Eles não obtiveram êxito comigo. Por conta disso, quase sempre estava resfriado, com gripe ou qualquer outra coisa que pudesse aparecer com a mudança climática de Curitiba. Você está acompanhando o audiobook Caminhos Eternos, com Anderson Oliveira. Quando eu tinha entre 4 e 6 anos, meu irmão já havia nascido e meus pais conseguiram estabilizar a situação financeira em um nível favorável para nós. Aqueles que tinham carro, que moravam em apartamento, tinham telefone fixo em casa e ainda podiam pagar um colégio particular para o filho, eram vistos como pessoas que tinham uma condição financeira diferente na época. E isso tudo fazia parte da minha vida naquele momento. Amigo, me permita fazer um breve parênteses e inserir aqui o contexto espiritual em que vivia. Em Santa Catarina, moravam os familiares mais próximos do meu pai, todos com a fé bem alicerçada nos ensinos da Igreja Católica. Em Curitiba, moravam os familiares da minha mãe, porém todos firmes segundo o que a Igreja do Evangelho Quadrangular ensinava. Eu não lembro do meu pai entrando em conflito com minha mãe no quesito educação cristã com os filhos. Então as lembranças mais frescas que tenho daquela época era que eu e meu irmão acompanhávamos minha mãe aos cultos, e estas visitas à igreja, que não eram sempre, começaram a se tornar mais frequentes. Eu e meu irmão, às vezes, participávamos dos cultos e às vezes ficávamos na escola dominical, mas o que de fato ficou marcado em nossas mentes infantis era o que acontecia após o culto. Minha mãe
de vez em quando era conduzida para uma sala onde as pessoas ficavam ao redor dela e do pastor, que colocava a mão na cabeça da minha mãe e começava a orar com voz forte, e as pessoas que estavam em volta falavam numa língua que eu e meu irmão não entendíamos nada. E quando isso acontecia, minha mãe gritava e esperneava. Mudava o tom da voz e sua fisionomia. Falava algumas coisas ruins de se ouvir, até que o pastor começava a gritar: Sai! Sai dela, demônio! Eu te repreendo em nome de Jesus! Eu não sabia o que era aquilo. Apenas sentia uma tristeza muito grande em ver minha mãe no chão com várias pessoas tentando segurá-la. E depois que tudo acabava, eu perguntava sobre o motivo daquilo e ela sempre respondia chorando: Nada, filho. A mãe está bem, não se preocupe. O curioso é que, por começar a ver essas coisas, comecei a desenvolver um certo medo de ir lá e um certo desconforto na hora em que no culto eles falavam naquela língua estranha. Comecei a ter pesadelos com o diabo e seus anjos maus, aonde eles gostavam de me torturar. E no final de cada pesadelo eu acordava com a sensação de estar sentindo o incômodo das torturas e, o pior, da presença deles. Mas como toda criança dependente dos pais, eu continuei sendo conduzido aos cultos sem muita escolha. Lembro que quando chegávamos em casa, eu e meu irmão brincávamos de igreja. Nós virávamos uma cadeira de pernas para o ar que simbolizava o púlpito e colocava os ursinhos e bonecos como membros da igreja. E adivinha qual era o momento mais importante do nosso culto? Justamente quando nós inventávamos uma linguagem estranha e colocava a mão na cabeça dos ursinhos para imitar o pastor. Essa brincadeira durou até o dia em que minha mãe viu a gente imitando eles. Exclamou aos berros. Podem parar com isso! Não quero ver vocês brincando com as coisas de Deus. Isso não pode. Deus fica muito triste quando se brinca com coisa séria. É claro que fazíamos tudo na inocência. Não tínhamos conhecimento bíblico de Romanos, capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E sabemos também que o cérebro de uma criança é como uma esponja, absorve tudo o que chega para ele. Por ora, eu fecho parênteses para retomar a questão social em que estávamos vivendo. Essa tranquilidade financeira veio a surgir devido meu pai ter se tornado sócio de um amigo numa farmácia. Apesar de me lembrar de poucas coisas, as fotos da época me ajudam a manter frescos estes momentos de alegria. Em 1987, minha irmã nasceu. Agora meus pais tinham 3 filhos pequenos. Eu com 7 anos, meu irmão com 4 e minha irmã recém-nascida. Minha mãe conta que naquela época o país estava passando por um momento delicado e por isso a situação econômica do Brasil não era nada boa. As coisas começaram a ficar difíceis para quem tentava sobreviver por conta própria. Então meu pai precisou vender a parte da farmácia que lhe cabia como sócio e entregar o ponto, pois não estava conseguindo manter a funcionária, nem pagar o aluguel do estabelecimento. Para piorar, eu tive que sair da escola particular por atraso das mensalidades, ou seja, aquela vida boa estava acabando. E junto com todos esses problemas, um outro se instalou em nossas vidas. Meu pai começava a pegar gosto pela bebida alcoólica. Não sei se para tentar amenizar a nova realidade, mas dali em diante se tornou alcoólatra. Depois de pensar em diversas possibilidades, no começo do ano seguinte, decidiram por se mudarem para Joinville, Santa Catarina, na casa dos meus avós paternos.
Como a casa era, de certo modo, espaçosa, conseguimos nos alojar e fugir do aluguel. Com a ajuda dos parentes de lá, meu pai arrumou um emprego numa indústria metalúrgica que oferecia um salário razoável para trabalhar no controle de qualidade. E era com este recurso que ele ajudava um pouco nas contas da casa e comprava comida para o mês. Graças a Deus, meu pai sempre foi um homem responsável e, acima de tudo, que amava muito sua família. E entendo que o vício que adquiriu pelo álcool não pode, de maneira nenhuma, minimizar o homem de caráter que era. Todos nós estamos sujeitos a termos nosso ponto fraco. Você está acompanhando o audiobook Caminhos Eternos, com Anderson Oliveira. Para nós, crianças, tudo era festa. Não compreendíamos a realidade totalmente inversa a que estávamos acostumados. Apenas vivíamos um dia após o outro, aprendendo a não ter todas as coisas. Para minha mãe, aquela jornada em Joinville foi o início da pior fase da vida dela. Sem amigas, com os parentes longe, uma mocinha recém-nascida, 2 filhos que aprontavam demais e incomodavam muito a vizinhança, que vinha trazer sempre uma reclamação, sem poder trabalhar porque tinha que cuidar de nós 3, um marido que estava cada vez mais enfiado na bebida. Tudo isso a deixou sem vontade de ir à igreja e começando a ter um princípio de depressão. Uma fase a qual ela não desejava para ninguém. O único alento que ela tinha era quando chegava a correspondência da família. Momentos bons e outros nem tanto eram mencionados através das cartas. E um dia, numa delas, algo preocupou minha mãe. Minha avó dizia que uma mulher da igreja havia alertado que se minha mãe não retornasse para Cristo, ela perderia o que mais amava no mundo. Amigo, eu te pergunto com todo carinho, como assim? Que Deus faria algo absurdo desse? Que Deus faria alguém escolher ele à força, na base da troca? Definitivamente isso não faz parte do caráter de Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, ensina como Deus age com quem está afastado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Perceberam como o Criador faz? Ele é manso, gentil, cavalheiro. Mas enfim, minha ingênua mãe ficou com aquela informação negativa martelando na cabeça. Pode até parecer que perdi o foco inserindo alguns pontos da história dos meus pais, mas você verá que aos poucos tudo vai se encaixando perfeitamente. Essa casa em que fomos morar era feita de madeira. Ao lado da porta de entrada, como uma continuação da casa, tinha um galpão também de madeira onde ficavam algumas coisas do meu avô e tinha também um forno feito de tijolos para assar pão. Esta casa era no alto do morro, cercada de muito mato, árvores frutíferas e um pouco mais retirado existiam outros casebres que faziam criação de porcos e galinhas. Ou seja, um quintal sem fronteiras para eu fazer todo tipo de bagunça com meu irmão e os novos coleguinhas. Como eu disse há pouco, essas bagunças traziam muito incômodo para os vizinhos e, consequentemente, para minha mãe. Por conta de ter esse espaço todo para brincar, a escola não me agradava. Eu queria saber apenas do lazer que todos os dias me atraía muito. Você consegue imaginar uma criança de 7 para 8 anos vivendo num lugar sem muros, sem portão,
tendo acesso a lugares que toda criança gostaria de ter, um lugar que na época não se ouvia muito falar de assalto, roubos, sequestros, até porque ali era um pedaço do bairro onde a pobreza falava muito alto. Consegue entender o tamanho da minha liberdade? Eu queria mais era ficar comendo ameixa, pitanga, goiaba, amora, banana, jabuticaba, carambola, mexerica. Tudo isso eu tinha à disposição. Como que a escola iria falar mais alto dentro da minha cabeça? Sem chance. Por conta disso, passava de ano com as notas raspando, até que um dia, infelizmente, levei mais uma tristeza para minha mãe ao reprovar a 4ª série do primário. Mas tinha um outro fator importante que me afastava da escola. Eu sempre fui magrinho e de personalidade pacata. Isto me tornava um alvo fácil para o bullying. Eu era sempre motivo de piadas relacionadas ao meu corpo, ao meu jeito tranquilo e devagar de ser. Mas isso não bastava para eles. Eu apanhava dos marmanjões, sofria tentativa de abuso e, sem saber como reagir, apenas corria e corria. Certo dia, eu resolvi me vingar de um deles e contei para a professora algo que fizeram de errado. Quanta ingenuidade a minha! Adivinha o que aconteceu? Aí, seu magricelo, nós vamos te pegar na hora da saída, hein? E não adianta correr. Hoje tu não vai escapar. Quando soou o sinal da saída, eu esperei toda a turma sair e fiquei ao lado da professora até que boa parte da escola fosse embora. É claro que ela não estava entendendo nada. O que tu quer, guri? Por que não foi para casa ainda? Professora, eles querem me bater. Deixa eu ir junto com você até minha casa. Tá maluco, guri? Ninguém vai te bater. Onde já se viu, moleque? Vão sim, eles falaram que vão me bater. E rindo da minha cara disse: Tu é um homem ou um saco de batata? Vem comigo. Vou te levar até o portão da escola. E de lá, tu pode correr se quiser. O meu coração estava acelerado. Só conseguia enxergar um monte de alunos saindo ao mesmo tempo. Não estava vendo eles. O portão da escola se aproximava. E agora? Corria ou pedia ajuda a alguém? Cadê eles? Com um ar de missão cumprida, disse a professora: Falei pra ti, ninguém vai te bater. Agora tu vai sozinho. Quando eu larguei da mão dela, me preparei para correr, mas minha vista escureceu e o chão começou a se aproximar. Eu tinha acabado de receber um chute na cabeça. Isto é para tu aprender a não ser fofoqueiro, seu magricelo. Aquele chute parecia ter tirado uma tonelada das minhas costas, pois agora que tudo havia terminado, eu poderia retornar para casa mais tranquilo. Porém, o desejo de não voltar mais à escola só crescia. Você está acompanhando o audiobook Caminhos Eternos, com Anderson Oliveira. Eu inventava que estava doente só para não ir. E como minha saúde não era lá essas coisas, minha mãe acreditava. Mas chegou o momento em que eu teria que retornar, pois minhas desculpas estavam acabando. E chegou o dia em que tive que abrir o jogo com meus pais. Contei tudo para eles e adivinha só? Querida, deixa que eu vou resolver isso do meu jeito, disse meu pai. Minha mãe ficou encarregada de ir até a escola, falar com o diretor, e meu pai tomou uma atitude que é bem coisa de alguns pais fazerem. Foi conversar com o meu primo Deco, que era professor de karatê, para ensinar a me defender. E hoje compreendo essa atitude, pois meu pai também já tinha treinado artes marciais em sua juventude, o que lhe ajudou bastante em algumas situações do dia a dia.
Tu tá apanhando na escola, Andy? Perguntou meu primo. Tem uns guri aqui que não me dão sossego, respondi olhando para o chão. Ei, olha para mim, exclamou segurando meus ombros. A partir de hoje, tu nunca mais vai apanhar de ninguém. Eu vou te ensinar a se defender. Mas se chegar alguma notícia que tu bateu em alguém sem razão, além de tu receber uma surra, eu paro de ensinar, entendeu? Aqueles momentos de treinamento foram mágicos para mim. Era como se eu estivesse recebendo superpoderes. Chorei muito com as dificuldades de cada treino, porém a cada lágrima ali derramada seria uma a menos que cairia lá na frente caso eu me encontrasse numa situação de confronto. Meu primo dizia: chora agora para depois não ter que chorar de raiva. É claro que o bullying não terminou, mas pelo menos um ponto da minha história começava a ser diferente. Minha irmã, muito novinha, não incomodava em nada, e quando eu e meu irmão resolvíamos dar sossego à minha mãe, era apenas quando estávamos na frente da televisão assistindo seriados japoneses. Aqueles que são nascidos de 1980 para cá irão lembrar do Jaspion, do Jiraiya, dos Changemans, do Policial de Aço Giban, dos Flashmans, do Black Kamen Rider, dos Cybercop, etc. Todos eles passavam na extinta TV Manchete. E me lembro que, quando acabava um, já começava o outro, dando um certo sossego para minha mãe e vizinhos, pois era aquilo que nos mantinha com os olhos fixos na telinha dentro de casa por um bom tempo. Mas minha mãe era esperta, sabia que, quando acabasse, nós iríamos sair correndo brincar de Jaspion, Jiraiya. Então, para evitar qualquer tipo de inconveniência com alguém, sempre dava a ideia de desenhar, pintar, etc. E às vezes funcionava. O problema eram os desenhos, pois sempre que fazia algum, eram espadas enfiadas nos crânios, sangue derramado, tiro para cá, tiro para lá, helicópteros, canhões. Um verdadeiro cenário de guerra. Reforço que as crianças absorvem tudo que veem e ouvem. Por isso a Bíblia é clara em dizer, Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Quando eu mostrava os desenhos, ela dizia: Muito legal, mas esse negócio está muito violento, não acha? Isso aí só vai atrair coisa ruim para você. Por isso é que tem pesadelo. Mal sabia ela que a questão dos pesadelos era muito mais profunda do que meros desenhos e seriados. Porém, a mensagem havia sido dada e algo me fez entender que minha mãe tinha razão. Então, achando que resolveria alguma coisa, mudei do desenho para a escrita. Comecei a reproduzir aqueles seriados com riquezas de detalhes e depois eu lia para meus pais e meu irmão, que achava muito legal. Eu tinha um caderno repleto de histórias reproduzidas. O que eu não escrevia na escola, escrevia em dobro em casa. A diferença estava no prazer que tinha em escrever algo que me alegrava e do jeito que eu quisesse. Aquilo não valia nota, não tinha correção ortográfica e o melhor, era para pessoas que jamais fariam algum tipo de bullying. Esta fase perdurou por 3 anos. Foi até o Natal de 1990. Todos os anos em que estivemos lá, nós viajávamos para Curitiba para passar o Natal ou a virada de ano com os parentes da minha mãe. E naquele final de ano não foi diferente. Passaríamos o Natal em Joinville e a virada em Curitiba. E assim foi, porém, não da mesma forma que os anos anteriores.
Naquela noite, como de costume, meu avô tinha saído para passar o Natal fora. E após as 12 badaladas, fomos dormir. No meio da madrugada, nós escutamos alguns estouros parecidos com tiros. Na verdade, o que acontecia naquele momento era o barulho das telhas de eternites estralando com as chamas que tomavam conta do galpão de madeira do meu avô, que era grudado com a casa. Levantamos assustados com o meu pai gritando: Meu Deus, meu pai está lá dentro! Meu pai está lá dentro! Até que os bombeiros chegassem, os homens mais próximos do local foram controlando as chamas e, graças a Deus, meu avô não havia chegado em casa ainda. Mas quando ele chegou pela manhã e viu o galpão queimado, tomou uma atitude que até hoje não sei explicar. Ele se desesperou e começou a dizer que os responsáveis pelo incêndio eram meus pais. Pronunciou as palavras mais horríveis que existia no seu vocabulário. E aquele evento fez com que minha mãe lembrasse da carta que recebera falando do alerta. Automaticamente ela ligou os fatos. Aquele incêndio era para levar um de seus filhos à morte. Mesmo sem entender que aquilo não passava de uma coincidência, o medo e todo o contexto em que estava vivendo naquele lugar foi a gota d'água para minha mãe, que aflita disse: Amor, as passagens para Curitiba estão compradas. Nós iremos passar a virada de ano lá, e não sei como faremos, mas para cá eu não volto mais. Para mim, chega! E assim foi feito. Começamos o ano de 1991 em Curitiba. 2 casais da família de lá ajudaram naquele momento delicado. Um cedeu uma pequena parte do terreno para que a casa que o outro havia comprado pudesse ser montada ali. Desta maneira, nos alojamos mais uma vez de favor no espaço que não era nosso. E no fundo, pouca coisa mudaria ali. A diferença era que minha mãe estava perto da família e retornou à Igreja do Evangelho Quadrangular. Você está acompanhando o audiobook Caminhos Eternos, com Anderson Oliveira. Eu e meu irmão não tínhamos nada com isso. A nossa realidade de mundo era outra. Nossos objetivos eram fazer novas amizades, se adaptar com a nova escola e brincar muito. É verdade que agora nossas férias de final de ano estavam invertidas. O acordo era que se eu e meu irmão passássemos de ano na escola, teríamos autorização para viajar para Joinville e passar as férias na praia em companhia dos meus primos e amigos de lá. A praia era o lugar que desde bebê eu aprendi a gostar. Isso quer dizer que, na minha cabeça, eu tinha que ir bem na escola para poder receber minha recompensa no final do ano e não para poder ter uma vida melhor no futuro. E realmente, aqueles períodos de lazer no litoral eram maravilhosos em quase todos os sentidos. Nós contávamos os dias do ano para poder aproveitar a bagunça em Santa Catarina. A parte que eu não gostava muito era justamente na questão espiritual, pois nós começamos a frequentar novamente os cultos e, quando íamos para Joinville, minhas tias, que como já mencionei, eram todas católicas, apresentavam uma mensagem bíblica diferente do que minha mãe ensinava. A diferença era que minhas tias queriam impor uma verdade que elas entendiam e minha mãe apenas tentava mostrar que a Bíblia não permitia algumas práticas que elas estavam ensinando. Minha mãe nunca nos forçou a aceitar o que sua igreja dizia ser correto, porém, com o seu entendimento, levava a sério a questão de não se empurrar goela abaixo o que se entende por verdade. Tanto é que chegou um período que eu tive que fazer minha escolha.
o que eu seguiria? Os evangélicos ou os católicos? Quem será que estava com a razão? Então eu coloquei na balança e fui fazendo o que a maioria faz hoje. Fui avaliando qual das duas se encaixava melhor com o meu perfil. Na quadrangular, eles falam em línguas estranhas. Na missa, não. Na quadrangular, eles expulsam demônios. Na missa, não. Na quadrangular, não precisa confessar os pecados para o pastor. Na católica, sim. Assim eu fui fazendo. Fui analisando o que ficaria menos ruim para mim. E adivinha qual eu escolhi? Tempos depois, fiz minha primeira comunhão e crisma. Aceitar os ensinos católicos como regra de fé me parecia a melhor escolha no momento, pois me livrar do desconforto dos cultos e dos pesadelos noturnos era o que eu mais desejava. Mesmo com minha escolha, minha mãe estava sempre supervisionando, pois na visão dela o importante era estar buscando a Deus.